Pessoal, bom dia. Essa é a aula da semana 4 do PET 2. Procurando aqui, cadê? Semana 3, semana passada, semana 4. Então vamos lá. Eu vou ampliar, porque isso ficou melhor, né? Para enxergar. Então o tema dessa semana é sobre políticas públicas urbanas, o público e o privado. É até interessante, né? O processo de urbanização contemporânea, cidade, metrópole, trabalho, lazer, cultura. O pessoal está cobrando bastante geografia urbana, hein? Desde o segundo ano. Até a matéria do primeiro ano eles estão cobrando geografia urbana, né? Mas vamos lá. Segregação urbana e socioespacial. Bom, a segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais nos espaços das cidades. Então, no caso aqui do Brasil, quando a gente fala em segregação urbana, a gente está falando de algo que tem relação com as disparidades socioeconômicas existentes no país, né? Então, o que segrega, né, mais o Brasil, como um país que tem essa diferença socioeconômica tão grande, então nós temos a economia, a cultura, por viver em condições separadas, praticamente até, não vou falar mundos diferentes, mas de certa forma realidades diferentes, vai mudar um pouco a cultura também, então vai ter uma cultura diferenciada, cultura da periferia com a cultura das centralidades das cidades, né? Isso depende muito da dimensão da cidade, se é uma metrópole, se é uma cidade pequena. A gente vê que a cidade pequena já não tem tanta diferença cultural assim entre a periferia e o centro, né? Normalmente eles convivem muito próximo. Você tem casos de cidades como o Rio de Janeiro, que a periferia está próxima da elite, muitas vezes, né? Você tem aquele morro ou a favela que é construída do lado de um bairro, digamos, de elite, assim como São Paulo também, acredito que em Belo Horizonte também seja assim, parte históricos, você tem uma segregação histórica, histórico-cultural, às vezes a gente percebe isso, e racial. O Brasil foi um país que teve praticamente 300 anos de escravidão, né? Então você tem uma diferença racial que a gente fala de étnica, né, por causa do processo de escravidão que houve no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países do mundo, foi o último país da América a abolir a escravatura. Isso ocorreu em 1888, ano da fundação da nossa cidade aqui de Uberlândia, né, que é um absurdo. Então isso reflete sim na segregação e nessa disparidade socioeconômico, cultural, histórico, que nem está falando aí no texto. Então, continuando. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social. O que acontece na sociedade vai refletir no espaço urbano, estando quase sempre relacionada com um processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, espaço de lazer, dentre outros. Ou seja, é uma segregação do qual você vai adquirir, vai morar onde você tem condições, né? Então, quanto menor é o preço, normalmente menos infraestruturas, menos acesso a equipamentos urbanos você vai ter. E quando fala em segregação, nós imaginamos a periferia, que é algo que é distante do centro, sempre como algo de menor valor agregado, sempre para pegar onde aquela população com menor poder aquisitivo vai residir. Porém, existe dois tipos de segregação: a autossegregação e aquela segregação que é involuntária, digamos assim. A autossegregação, que é voluntária, seria os condomínios fechados, né? Que muitas vezes ficam às margens da malha urbana, né? Fica numa região periférica, muitas vezes, mas é uma periferia diferente, digamos assim. A gente fala uma periferia no sentido de margens da malha urbana, digamos assim. Normalmente, essas áreas mais distantes do centro, elas vão ter infraestruturas melhores, conectando centralidades como shopping centers, como outras regiões de comércio, de serviços, com hospitais, com escolas, com universidades. A gente percebe também que essas regiões ocupadas pela elite, que são mais afastadas, elas vão ter também um acesso melhor ao centro,
né, urbano, digamos assim, com melhores avenidas, com melhores infraestruturas. Aqui em Uberlândia a gente percebe essa construção que vem ao longo de décadas na região sul da cidade, né, em parte da região sul, não quer dizer que a região sul é dominada pela elite, isso não é verdade, mas a gente vê que tem determinadas áreas na região sul de Uberlândia que são reservadas para a elite, digamos assim. A gente vê em grandes cidades, a gente pega São Paulo, você tem lá o Barueri, você pega, por exemplo, em Belo Horizonte, né, você tem lá a região central da cidade, que é o centro expandido lá, digamos assim, o centro-sul, que é mais elitizado, mas você também tem a região onde fica a cidade de Nova Lima, lá que é perto de uma região mais alta, chama Mangabeiras, Belvedere, que também é reservado como elite, é uma área mais distante, mas você vê que é ocupada mais pela elite. O Rio de Janeiro também tem isso, foi construída lá a Barra da Tijuca, que é distante, a Barra da Tijuca, mas pensando nisso. Então, quando fala em segregação, tem a autossegregação e tem aquela segregação do qual você é involuntária, digamos assim. Você vai para aquela região mais longínqua, normalmente são construídas essas que nós chamamos de favela, né? Ou então cortiços, que são em áreas impróprias, são áreas de risco normalmente, enfim. Vai ocupar porque é o único jeito, não tem escolha, digamos assim. Bom, então, basicamente, as cidades constituem-se a partir de seus sítios ou espaços centrais, expandindo-se a partir de então. Nesse inteirinho, as classes economicamente mais abastadas tendem a localizar-se nas proximidades desse centro, uma vez que são esses os espaços mais caros e valorizados. Quando a gente fala em centro, gente, a gente imagina centro da cidade, mas há grandes cidades no Brasil do qual o centro da cidade ela foi se deteriorando. Então, foi se criando novas centralidades. Isso eu quero dizer. Um exemplo é São Paulo, o centro da cidade de São Paulo, ele foi se deteriorando, as elites foram saindo de lá, saindo do centro da cidade para a região da Avenida Paulista, por exemplo, aí depois foi para outras regiões da cidade, foram criando centralidades. Normalmente, esse pessoal que tem um poder aquisitivo alto, ele atrai também comércio, serviços especializados e por aí vai. Tá? Isso que acontece. Então, não é exatamente o centro da cidade, as centralidades são aquelas regiões que detêm os equipamentos urbanos, que concentra comércios e serviços. Bom, no entanto, a segregação urbana traz inúmeros problemas às cidades. Claro. Primeiro obviamente, a desigualdade em si. Camadas mais pobres da população, com menos recursos, são justamente as que gastam mais com transporte diário, obviamente, eles ficam mais distantes dessas centralidades que eu falei, desses equipamentos urbanos, onde estão os postos de trabalho, por exemplo, que tem mais problema de saúde por conta da falta de infraestrutura. Então, falta saneamento básico, falta, enfim, saneamento básico, né? Já estou falando do básico, que são penalizados por baixa qualidade, assim por diante. A própria segregação não apenas reflexo de uma condição social, mas um fator que contribui para tornar as diferenças ainda mais profundas, deixar as cidades mais desiguais. Isso vai acarretar num monte de problema, vai acarretar na macrocefalia urbana, por exemplo, né? Nossa, essa fotografia aqui é desde a época que eu fazia ensino fundamental, sempre mostra, é lá na cidade de São Paulo, né? Onde a gente percebe que tem as sacadas com piscina do lado de uma favela, né? Essas desigualdades são muito grandes, isso a gente vê de forma muito clara nas maiores cidades do país. Bom, além disso, nas chamadas bordas das cidades, amplia-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos, ali das favelas e das casas em áreas irregulares, como nas proximidades de cursos d'água. Por exemplo, quando há um desabamento em cidades com relevo, com a topografia mais acidentada, né, como o Rio de Janeiro, como pega a região metropolitana de Vitória, a região de Belo Horizonte também, né, que tem esse terreno mais acidentado. Normalmente, aqueles que vivem nas áreas de risco são os mais pobres, são os mais afetados. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura, o que caracteriza a segregação urbana. Segregação urbana, como podemos ver, revela as contradições econômicas e sociais da cidade, sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro do espaço urbano. E outra coisa interessante também de lembrar, daquele conceito anterior de macrocefalia urbana, que se concentra tudo
né, numa determinada cidade, a cidade vai ficando mais cara, e aquelas pessoas não têm acesso a pagar o custo do solo urbano naquele espaço, vai morar por áreas mais distantes. Né? Isso ocorre, e esse processo, né, de crescimento da macrocefalia urbana, ela vem do êxodo rural, do processo de urbanização que ocorreu no Brasil a partir especialmente da segunda metade do século XX, quando acelera o processo industrial no país. Pessoal, é isso. Eu estou disponível durante os horários da aula para tirar dúvida, qualquer coisa pode me chamar. Tá? Às vezes o pessoal coloca recado lá no Google Sala de Aula, eu já desinstalei, instalei, já mexi em tudo. Não me dá o aplicativo, tanto o Google Sala de Aula como o Conexão Escola, ele não me dá digamos, ele não me avisa, esqueci o termo agora, ele não me avisa, não me dá notificação que a pessoa colocou algum comentário, então eu me perco, eu não fico sabendo. Às vezes coloca assim, uma notificação, fulano de tal falou com você, só que não fala a sala do fulano de tal, eu tenho que ficar procurando fulano de tal em várias salas, isso complica. Então, assim, está sendo mais ágil. O e-mail, né, de certa forma, não é tão ágil, mas eu sempre olho. E também o Instagram, que eu coloquei para vocês. Agora eu não lembro o Instagram, gente, eu nunca decoro isso, peraí. Que é rápido também. Deixa eu olhar aqui. rafaelpacheco.geografia, tá? Porque aí ele me avisa como se fosse o WhatsApp, pode mandar por lá. Quem não tem Instagram, mas tem o WhatsApp, tem aquele WhatsApp que eu falei que é o comercial, que é durante aquele período de aula mesmo, no caso eu dou aula para vocês, acho que das 8 às 11h25, acho que o primeiro horário eu não tenho, né? O das 7h50 às 11h25. Qualquer coisa pode mandar por lá também, que vou falar para vocês que assistem os vídeos, né? Os que não assistem não vão ficar sabendo. O telefone, principalmente do WhatsApp, os outros eu passei, só o WhatsApp que eu estou passando para vocês que assistem aí os vídeos. Deixa eu procurar, que eu nunca lembro também, 3236-6534. Tá, esse aqui é o WhatsApp que eu vou atender, já está liberado para vocês me mandarem no período da manhã, na segunda e sexta-feira, certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso, e até a próxima aula.